Uma pergunta para você: é legítimo o cristão celebrar o Natal? Pense no que você vai responder. É legítimo. É legítimo a gente celebrar o Natal. O que não é legítimo é a gente afirmar que Jesus nasceu quando? 25 de dezembro. É concentrar a celebração do Natal em elementos como o Papai Noel, a árvore de Natal, luzes, presentes e coisas do tipo. Mas celebrar o Natal é legítimo, porque é absolutamente consistente com o registro bíblico. Tem celebração do Natal nas Escrituras. Lucas 2, do verso 10 ao verso 11, quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, diz a Bíblia que o anjo do Senhor vai aos pastores e declara a eles o quê? Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não tenham medo. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós ainda somos informados que não houve só alegria na terra, mas os anjos formaram um grande coral e trouxeram um hino de exaltação a Deus quando disseram, está aí atrás? Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens na terra, a quem Ele quer bem. Então, quem celebra o Natal a partir da perspectiva humana só pode desfrutar aquilo que os homens sabem e podem oferecer sobre o Natal. Daqui a alguns dias você vai se reunir com a sua família, vai ter a oportunidade de rememorar tudo isso. E se você fizer essa celebração a partir de Deus, vai ser muito abençoador esse momento. Se você fizer essa celebração a partir do que você entende do que é Natal, o máximo que você vai ter vão ser as luzes das praças, as lojas enfeitadas, o comércio que é agitado e guloso nessa época de consumismo, não é? O máximo que você vai ter lá vai ser troca de presentes, algumas mesas gastronômicas e no máximo isso. Mas quem celebra o Natal a partir da perspectiva de Deus, desfruta daquilo que Deus pode nos dar. E o que é aquilo que Ele pode nos dar? Jesus. É isso. Interessante que algumas doutrinas na nossa caminhada, na nossa maturidade cristã, elas vão surgindo, ganhando uma certa solidez com o tempo. Não sei se isso acontece com você, mas hoje para mim, com 43 anos, falar sobre encarnação e pensar na profundidade de tudo isso, é algo que afeta toda a minha dinâmica, toda a minha engenharia. Celebrar o Natal a partir de Deus significa pensar na encarnação do Filho de Deus. Quero que você grave isso. Quero que você, ao sentar à sua mesa, com a sua família, quero que você, ao preparar as coisas durante o dia, você lembre disso. Eu estou preparando para daqui a pouco me reunir diante de Deus e celebrar a encarnação do Filho de Deus. Infelizmente, na agitação desse mundo, pouquíssimas vezes nós pensamos na necessidade e as implicações da encarnação do Filho de Deus. Muitos crentes, inclusive nós, apesar de celebrarem todos os anos o nascimento de Cristo, ainda não conseguiram entender qual é o impacto da encarnação de Cristo na sua vida. Se você pudesse, por exemplo, discorrer algo sobre esse tema, se você pudesse dizer em poucas palavras o que significa para você, na prática, Cristo ter encarnado. O que isso muda para o mundo agitado, consumista, apressado, cada vez menos interessado em pessoas e cada vez mais interessado em coisas? O que a encarnação muda na sua prática? O que isso muda através de você? Uma vez que você diz que a encarnação afetou você, como você comunica isso às outras pessoas? Qual a importância que você dará ao tema da encarnação de Cristo ao reunir-se com a sua família nos próximos dias para celebrar o Natal? Aliás, eu faço uma pergunta. Vocês citam Jesus por lá? Vocês já participaram de uma celebração de Natal que Jesus nem é citado? Na verdade, ele é o apêndice da reunião. 90% é festa e celebração, aí, tem Jesus. É assim que funciona na sua dinâmica familiar? Para isso eu quero fazer uso de um texto com vocês, para ajudar a gente a responder essas perguntas.
E a minha oração é que a gente saia daqui hoje bem pensativo sobre isso. Que a gente saia daqui com mais profundidade, com mais reverência, com mais vigor, com mais alegria. Não dá para cantar, eis dos anjos a harmonia. Não dá para cantar olhando para o teto. A gente está cantando uma coisa muito séria, uma coisa que precisa nos fazer vibrar diante daquilo que foi feito por nós. Então eu quero pensar um pouquinho com você sobre o impacto da encarnação do Filho de Deus no mundo, na sua vida e através da sua vida. Para isso eu quero ler com você o capítulo 19 de João, e esse texto aí vai guiar a nossa exposição nessa noite. Capítulo 19 de João, do verso 1 ao verso 11, tá bom? Vai aparecer lá atrás para vocês. O texto diz assim: então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, eu não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou Filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Talvez você estranhe um texto falando da morte de Jesus para tratar das implicações da encarnação do Filho de Deus. Talvez você pergunte: eu não deveria estar ouvindo um daqueles textos clássicos de Natal? Eu até poderia ler com vocês alguns textos. Lemos aqui João capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Pela manhã lemos Isaías no capítulo 9, ali o verso 6. Poderíamos. Mas a questão que eu quero destacar aqui é uma pergunta que Jesus ouve desde o início da sua vida até os últimos momentos da sua morte. Algo que eu entendo que conecta profundamente a identidade de Jesus à sua missão. A pergunta é: de onde você é? De onde você veio? Quem é você? Veja que essa pergunta, uma vez cautelosamente respondida e entendida, promove um aprofundamento e uma significância transformadora na nossa compreensão e na nossa aplicação dos impactos daquele que nós dizemos celebrar no Natal, que é a encarnação de Cristo. Quer ver? Responder de onde você é tem a ver com a nossa origem. Traz características da nossa identidade e fala muito sobre quem nós somos. Saber, por exemplo, que os meus pais são maranhenses. Alguém aqui é filho de maranhense ou é maranhense? Aí, ó, a turma. Fala muito sobre quem nós somos, não fala? Saber, por exemplo,
que eu sou de Belém do Pará, que eu vivi lá até os meus 16 anos, fala muito sobre o desenvolvimento da minha personalidade. Saber que eu me casei com uma moça que é de Brasília, mas que é filha de paraibana com goiano, que deu essa mistura chamada Samuel e Ana, né, que nasceram em Brasília, fala um pouco sobre a nossa culinária bem eclética, que nós fomos expostos nos ciclos da vida. Tem muita coisa misturada. Percebendo agora isso na vida de Jesus, havia pessoas que o interrogavam à medida que o conheciam. E ficavam perguntando para eles, tentando entender quem ele era, no nome de quem ele falava, de onde ele vinha. Sabe por quê? Porque isso definiria o próximo passo na relação delas para com Jesus. Essa foi a pergunta que Pilatos, o governador da província romana da Judéia, fez a Jesus quando ele estava naquele interrogatório. Jesus tinha dito a Pilatos que o seu reino não era desse mundo. Talvez isso já tenha causado uma estranheza muito grande, um temor no coração de Pilatos. O texto mostra Pilatos meio covarde, né? Parece que ele vai, expõe, depois volta como se fosse um ratinho dentro de uma caverna. Talvez o que Pilatos dissesse ali poderia promovê-lo ou comprometê-lo. Jesus tinha dito a Pilatos que o seu reino não era desse mundo e que o propósito da sua vinda era testemunhar da verdade. O governador ali, com um tom de ceticismo, pergunta, mas o que é a verdade? A razão do questionamento de Pilatos acerca da origem de Jesus é porque a acusação da liderança judaica era que Jesus afirmava ser o Filho de Deus. Neste caso, se isso fosse verdade, segundo a lei deles, isso implicaria na pena de morte para Jesus. Então Pilatos faz uma pergunta crucial aqui. Aquela resposta poderia comprometer ou popularizar Pilatos. Muda para você entender que Jesus veio do céu, deixou o céu e se tornou como um de nós? Muda isso para você? O Natal fica diferente quando você pensa nisso? Que ele era 100% Deus e 100% homem, muda a sua forma de enxergar? No nosso caso, saber quem é Jesus não afeta só a nossa celebração de Natal, mas todas as nossas celebrações da vida. A gente não comemora mais aniversário de qualquer jeito quando a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus. A gente não pensa mais nos propósitos da vida quando a gente sabe que Ele é o Filho de Deus e é Ele que nos guia. Saber que Ele é o Filho de Deus muda tudo. Tudo mesmo. Afeta todas as camadas da nossa vida. Muda a nossa identidade e, consequentemente, a nossa missão. A pergunta que eu faço para vocês, isso é de fato uma verdade para nós? Os evangelhos mostram, muitas vezes, outros escritores fazendo essa pergunta, registrando essa pergunta. Quando a gente vai lá para o evangelho de João, ele diz, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como ele agora diz, desci do céu? Vejam que a discussão sobre a origem de Jesus sempre foi importante. João também, logo no primeiro verso, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No início de todas as coisas, Jesus já estava lá, sempre existindo como Filho de Deus. Veja como isso no tempo de aflição é uma bênção para a gente. Quando a gente não consegue buscar respostas, ou nós queremos respostas no nosso tempo, do nosso jeito, saber que Jesus já estava lá, ainda não encarnado, viria encarnado, mas que estava no princípio de todas as coisas, muda ou não muda a nossa forma de lidar com as questões que nós não conseguimos responder no nosso tempo? Pregando por coração. Marcos abre o seu evangelho de forma semelhante. Ele diz, princípio do evangelho de Jesus Cristo, e ele deixa bem claro, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Há uma nova criação em jogo aqui, uma nova humanidade acontecendo agora no Filho de Deus. Muda você pensar em Adão e que Cristo é esse novo Adão? Muda tudo. Lucas coloca agora a genealogia de Jesus no capítulo 3 e diz assim,
filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Muda quando você canta, bendito seja o Cordeiro, filho de Deus, raiz de Davi. Muda a sua mente e a sua perspectiva de vida quando você lembra que as profecias que muitos aguardavam já foram cumpridas e que há profecias ainda a serem cumpridas. E que a palavra de Deus ela é verdadeira e que nós podemos confiar nela. Mateus não faz diferente. Também ele está preocupado com a origem de Jesus. Ele começa o seu evangelho assim, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O rei Jesus é apresentado logo no primeiro verso do livro. O verdadeiro filho de Davi, aquele que cumpriria a promessa de 2 Samuel 7, que diz que o herdeiro de Davi reinaria para sempre. É por isso que Mateus encerra o seu evangelho com uma citação do rei Jesus dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele é rei do início e no final do livro. Ele também é o filho de Abraão. Como verdadeiro descendente de Abraão, a sua obra deve alcançar todas as nações, como nós cantamos aqui. Por essa razão, Mateus cita a fala de Jesus: vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus abre e fecha o seu evangelho com chave de ouro. Mas há um detalhe interessante aqui no evangelho de Mateus. O que mais me chama a atenção na genealogia em Mateus é como ele termina ela. Veja em Mateus 1, o verso 15 e o verso 16. Olha o que diz o registro bíblico. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Você percebeu que tem algo diferente aí no verso 16? Parece que essa progressão ela é interrompida nesse momento. O esperado é que ele dissesse: Jacó gerou José, marido de Maria. José gerou Jesus. Mas ele não diz isso. Ele não pode afirmar isso, porque isso não aconteceu. Irmãos, todo o universo criado depende desse verso 16 de Mateus. Se ele afirmasse que José gerou Jesus, nós teríamos aqui um grande problema com a natureza e a obra de Cristo. Mas o Espírito Santo nos ensina algo diferente acerca de sua origem. Ele não foi gerado por José. Se Jesus não foi gerado por José, quem o gerou? Por que ele não foi gerado por pai e mãe? O que há de diferente e especial nisso? Diferente do que pensamos, Mateus não encerra a sua genealogia no verso 16. Ele precisa nos dizer mais acerca desse Jesus com uma origem diferente. E é aí que ele afirma por 2 vezes: mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Verso 18 do capítulo 1 também, verso 20 também diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, em tese, a crise de Pilatos deveria estar resolvida bem aí. Se isso é verdade, esse Jesus só pode ser Emanuel, Deus conosco, conforme prometido pelo profeta Isaías. Nenhum outro homem na história foi gerado desse jeito e nunca haverá outro. Sem dúvida alguma, estamos perante o maior milagre de toda a história. A crise de Pilatos, em tese, deveria ter sido respondida: de onde você é? Só que quando a crise de Pilatos deveria ter sido resolvida, aparentemente inicia-se uma outra crise. E a crise é desse personagem chamado José. Não pense que foi fácil para José entender essa realidade. Por 2000 anos o cristianismo tem trabalho e lutado com essa doutrina. Se coloque, por exemplo, aí no lugar dele por um instante. Se imagine noivo de uma mulher virgem, o casamento em breve vai acontecer, as famílias estão envolvidas e de repente você recebe uma notícia da sua noiva afirmando uma gravidez da parte de Deus. Como você reagiria? Acrescente a essa tensão o fato de que fazia cerca de 400 anos que Deus não se manifestava como tinha feito no Antigo Testamento. Desde os dias do profeta Malaquias, as teofanias e os profetas cessaram em Israel. Agora, uma menina simples e pobre está dizendo que está grávida do Espírito Santo. Para José e para nós, isso
parece um verdadeiro absurdo. Mas Deus estava agindo como sempre fez. Como é o método dele? Escolhendo as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolhendo as coisas fracas para envergonhar os fortes. A gravidez de Maria é uma prova disso. José teve que escolher o caminho que todo homem e mulher escolhem quando aceitam Jesus Cristo, pela fé. Qual é o caminho? Humilhar-se perante a palavra de Deus e aceitá-la como verdade. Há verdades bíblicas que nós não entendemos completamente, certo ou errado, mas mesmo assim nós aceitamos pela fé. E José é um bom exemplo disso para nós. Discorrendo sobre esse contexto, algumas perguntas cabem para a gente aqui agora. Quais são as implicações práticas que você vai sair daqui levando para o seu trabalho, para a sua família, para o seu dia a dia, ao saber que Jesus veio encarnado? A encarnação, em primeiro lugar, nos traz a certeza da redenção. Isso já é uma bênção para nós. A encarnação nos trouxe a redenção. Então amanhã, quando você se assentar, lembre-se disso. Celebre a encarnação como instrumento de Deus para a sua redenção. Nós vamos lembrar que o homem e a mulher, lá no Gênesis, saíram do plano ordenado por Deus como o ato de rebelião mais significativo jamais cometido. Em um segundo, aquele capítulo 2 para o capítulo 3, tudo muda. Toda a surpreendente beleza daquele mundo foi profunda e permanentemente afetada. Sabe o que aconteceu? Num instante, medo, culpa e vergonha se tornaram o padrão das experiências humanas. Está aí porque nós lutamos com essas 3 palavrinhas: medo, culpa e vergonha, principalmente quando nós erramos ou quando nós somos descortinados. Veja se não é um padrão na nossa vida. Já pensou se a gente vivesse assim? Já pensou se a gente não tivesse a esperança de que Jesus veio resolver essas questões para a gente? Já pensou que seria viver uma vida toda com medo, com culpa e com vergonha? Nós não daríamos conta. Pessoas que antes do pecado viviam em perfeita harmonia, o que faziam agora? Capítulo 1 e capítulo 2 é só love. Entra no capítulo 3, eles começam a se acusar, eles começam a se enganar e eles começam a brigar pelo controle. Alguma semelhança com a sua casa e a minha? Ervas daninhas e doenças se tornaram preocupações diárias. As pessoas começaram a desejar o que era mal e a fazer o que era errado. Em vez de se submeterem à autoridade de Deus, viviam como se fossem seus próprios deuses. O mundo que uma vez cantou a canção da perfeição, agora gemia sob o peso da queda. O pecado alterou cada pensamento, cada desejo, cada palavra e cada ação nossa. E é aqui, irmãos, que entra a primeira implicação para a nossa vida ao pensarmos na encarnação de Cristo. Lá vem a boa nova. E graças a Deus por isso. Senão nós nem estaríamos aqui. Deus, vendo que o seu mundo foi devastado pelo pecado, Ele se recusou a deixar o seu mundo assim. Ele estabeleceu um plano que levaria milhares de anos. Aliás, esse plano está em curso. Ele utilizaria as forças da natureza e controlaria o curso da história humana, mas Ele o faria e Ele tem feito. Do momento da queda, lá do capítulo 3, geração após geração, faz aí uma cronologia bíblica dos salmos, dos livros proféticos, dos reis, geração após geração, Ele controlou tudo para que um dia Ele pudesse consertar o que havia sido danificado de maneira tão terrível. Lá vem a boa notícia. No momento certo, Ele mandou o seu único filho Jesus para este mundo. Graças a Deus por isso. Essa é a tônica do Natal. É isso que nós precisamos evidenciar na nossa reunião. A profecia de Gênesis 3,15 estava prestes a ser cumprida. Ali nascera o descendente da mulher que teria em algum momento da história o seu calcanhar ferido na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitaria e esmagaria de uma vez por todas a cabeça da serpente. Todas as coisas más e boas que foram registradas no Antigo Testamento
tinham um propósito, irmãos. Todas as batalhas, todas as viagens, todas as provações, todos os reinos, todas as revelações, todos os milagres, todas as intrigas pessoais e políticas, por incrível que pareça, fizeram parte de um plano cuidadoso para que Deus trouxesse o mundo até este ponto. Se a gente parar para pensar, isso continua se reeditando, mas nós aguardamos um próximo ponto, e é o último ponto, que é o quê? A volta de Cristo Jesus. Está vendo como pregar isso para o nosso coração? Quando a gente olha para o estado do nosso país, o mundo, as questões políticas, por exemplo, que tiram o nosso sono. Como será 2026? É sério que a gente está perdendo tempo com isso? Lembrando que nós sabemos quem é aquele que coloca rei, tira rei. Veja como isso é uma bênção para as nossas questões políticas, mas também para os conflitos do nosso coração. Irmãos, essa semana eu precisei pregar demais isso aqui para mim. Demais. Querendo ter o controle das coisas. Quase que eu liguei para o pastor Ivan e disse: pastor, repete o sermão da manhã na noite, que eu acho que eu não vou conseguir pregar sobre isso. Vai ser meio hipócrita. Mas de novo eu me curvei naquele sofá e disse: Senhor, faz essa palavra primeiro entrar no meu coração, para que eu possa ter, no mínimo, condições de dividir isso com os meus irmãos e encorajá-los também até que o Senhor venha. Uma vez que Ele está encarnado, e Jesus vive, irmãos, alguns anos depois Ele inaugura o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que Ele diz? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É como se Ele estivesse dizendo... Imagina essa conversa pessoal com Jesus. Vocês entendem o que finalmente está acontecendo? Imagina. Este é o dia mencionado pelos profetas, quando a esperança turva se torna em brilhante realidade. Jesus estava dizendo: é chegada a hora. Será que nós estamos entendendo o que estava acontecendo ali? A encarnação nos trouxe a redenção. Mas a encarnação também nos trouxe uma nova realidade. Quando Jesus diz que chegou a hora, talvez a gente pergunte: chegada a hora de quê? Chegada a hora de vivermos debaixo da perspectiva do reino de Deus. Isso nos coloca diante de uma nova realidade, de uma realidade totalmente diferente de todos. A encarnação de Cristo nos coloca diante de uma realidade de que agora somos chamados de filhos de Deus. É lógico que isso nos dá direitos pelos méritos de Cristo, mas também traz sobre a nossa vida responsabilidades. Uma vez que nós passamos a viver sob a agenda do reino de Deus, a nossa realidade espiritual, emocional e física muda perante a verdade que nós somos filhos de Deus. Quem rege a minha vida e a sua vida? É a agenda do reino de Deus? É a palavra de Deus? É a pessoa de Cristo? Ou quem faz a nossa agenda para 2025 é a gente que já está fazendo no bloquinho de nota aí o que a gente vai viver em 2025? Aliás, eu acho que nem deveria ter essa ordem de prioridade. Ele deveria ser a própria agenda. Ele é a agenda. Tudo parte dele. Tudo é pensado a partir dele. Veja o que Romanos 8 diz sobre essa nova realidade. Eu não vou ficar inventando coisa. Eu simplesmente vou ler o texto bíblico com você. E você vai perceber que o texto bíblico mesmo fala por ele. E isso traz fervor para o nosso coração, irmãos. Isso tira a gente do caos. Isso lembra quem nós somos e em quem nós estamos firmados. A questão é que muitas vezes nós recorremos para outras fontes que tentam de alguma forma criar algum tipo de empatia com o nosso sofrimento, do nosso jeito que a gente pensa. Se nós de fato gastássemos tempo com a palavra de Deus, nós nos surpreenderíamos do que ela é capaz de fazer conosco. Às vezes a gente não precisa fazer nada, é só ler a palavra e o Espírito vem e aplica. É maravilhoso. Eu vou ler para você alguns versículos de Romanos 8 e você vai entender que a encarnação de Cristo colocou você
diante de uma nova realidade, uma vez que você está em Cristo. Olha o que tem para mim e para você. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. O que é que a gente aprende com isso? Que nós temos vida no espírito. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Isso significa que nós temos vida eterna. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que nós somos filhos de Deus guiados pelo Espírito. Não estamos desamparados aqui. Quando a gente estiver rodando como barata tonta, fazendo esses loops da vida que a gente não sai do lugar, lembre que o Espírito de Deus que nos selou está pronto a nos guiar. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados? Como a gente precisa pregar isso para o nosso coração. Mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nós fomos adotados. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso implica em dizer que somos co-herdeiros com Cristo. Para quê? Para sofrer com Ele. E por fim ser glorificado. Não tem glória sem sofrimento. É isso que nos assemelha a Cristo. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso implica em dizer que nós podemos aguardar a redenção plena do nosso corpo. Isso significa que nós podemos dizer que um dia seremos plenamente libertos do pecado. Uau! Eu gosto muito da ideia das ruas de ouro, mas eu queria experimentar primeiro esse negócio do que é viver uma vida sem pecado. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Que bênção. Que bênção. É a palavra, irmãos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isso implica em dizer que nessa nova realidade, porque Cristo encarnou, que nós sempre seremos assistidos nas nossas fraquezas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso implica dizer que na nossa caminhada até a Nova Jerusalém, nós vamos tendo a oportunidade de ter Cristo formado em nós. Tem que fazer a pergunta no final de 2024. O quanto Cristo foi formado em mim. As duras custas, mas o quanto Cristo foi formado em mim. O quanto eu tenho me parecido com Ele. O quanto eu oro como Ele. O quanto eu sou misericordioso como Ele. O quanto eu sou perdoador como Ele. O quanto eu dependo do Pai como Ele. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Fomos predestinados, justificados e seremos glorificados. É por isso que quando a gente passa naquelas capelas no velório, é diferente. A expressão do crente é diferente. Há choro, mas há consolo. Há pouco tempo, eu fui com um grupo de irmãos aqui, de presbíteros, a abraçar o irmão Hélio e a família lá, quando a mamãe dele partiu. Irmãos, eu fiz uma pequena experiência de passar nas 4 capelas, assim, uma atrás da outra. Coisa de que não tem o que fazer, né? Fui ver. E por coincidência, eram 4 velórios cristãos. E era interessante ver a palavra sendo exposta. Eu ficava assim, de butuca, para saber qual era o texto bíblico que estava sendo exposto.
Mas o que me encantou mais é saber que o texto bíblico, sendo exposto com fidelidade, produzia vida e consolo e coragem no coração daquelas pessoas. Gente que a gente nem conhece, mas a palavra de Deus alcança todos aqueles que se expõem diante disso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso implica dizer que o nosso Deus intercede por nós. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Já somos vencedores. E por último, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, vamos completar? Poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, talvez a gente precise pregar isso mais para o nosso coração. No Natal, pastor, esse é um impacto da encarnação de Cristo sobre a nossa vida. É tudo isso que celebramos quando entendemos a profundidade que a encarnação de Cristo nos trouxe. Isso amplia os nossos olhos espirituais quando celebramos o nascimento de Jesus. E por último, coloca agora a gente diante de uma grande responsabilidade. Uma vez que eu recebi sem merecer, o que eu preciso fazer? Repassar sem cobrar. Eu tenho que fazer isso. Domingo retrasado nós ouvimos que a autenticação de que Pedro realmente amava Jesus era o quê? Era um movimento, era uma ação apacentando as ovelhas dele. A encarnação traz para a gente uma missão. Olha o que o Paul Tripp diz no Instrumentos nas Mãos do Redentor, na página 43. Deus nunca teve a intenção de que nós fôssemos simplesmente objetos de seu amor. Nós somos chamados também para sermos instrumentos desse amor na vida das pessoas. Coloca na tua agenda para 2025. Quero apontar pessoas para Cristo. Meu alvo para 2025. Se eu estou apontando poucas pessoas para Cristo, tá bom, eu já aponto minha esposa, já aponto meus filhos, mas vá além disso. Vá buscar as ovelhas que estão por aí perdidas, que precisam ser salvas e precisam ser intencionalmente evangelizadas. No capítulo final de Lucas, enfim, cai a cortina que revela aos seguidores de Jesus o propósito da encarnação. O plano, irmãos, era muito maior. O nascimento de Jesus foi necessário para nos comunicar a esperança em um mundo de desesperança. Aconteceu para abrir os nossos olhos, nos mostrando a nossa pequenez diante do glorioso plano do Salvador. E nos convocar à missão de anunciá-lo, uma vez que nós fomos alvos desse chamado salvífico. Veja o que diz o texto, Lucas 24. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então tudo que nós recebemos agora faz parte da nossa responsabilidade. Escrevi um trechinho para você pensar o que você pode concluir sobre o seu Natal amanhã. Coma no Natal. Muito não, tá? Senão é gula. Mas não deixe de falar do pão da vida e dividir do pão com o próximo. Combinado? Acenda as luzes, mas não apague aquele que é a verdadeira luz. Alegre-se com seus amigos e familiares, mas não deixe de falar que sua alegria vem de Jesus. Se confraternizem uns com os outros, mas não deixem de praticar o perdão e o amor quando a festa acabar. Alegrem-se com seus irmãos já salvos em Jesus, mas não percam a paixão pelas almas perdidas. Devemos pregar o Jesus da manjedoura, não dos palácios, e viver como ele viveu. Aquele que, sendo Deus, fez-se homem. Sendo Senhor, nos serviu. Sendo dono do universo, nos ensinou sobre humildade.
No lugar da realeza, trocou a coroa por uma bacia e uma toalha. Preguemos o Cristo encarnado neste Natal, para que aqueles que não o conhecem possam também celebrá-lo conosco, com um entendimento mais profundo, no próximo Natal. Concluo dizendo, irmãos, que saber de onde Jesus é, muda toda a motivação da nossa celebração de Natal. Muda todas as festas da nossa vida. Passamos a celebrar a encarnação que nos trouxe eterna libertação, uma nova realidade e uma preciosa missão. Isso sim é celebrar com profundidade o Natal. Deus nos exorte, nos encoraje e nos abençoe nesses próximos dias, e que a palavra de Deus realmente seja viva em nós e através de nós. Eu quero orar uma canção com vocês, a gente já faz isso. Eu quero cantar sobre o nome de Jesus com vocês, tá bom? Vamos fazer violão, voz, e quero que essa canção seja a sua declaração para essa pergunta. De onde você é? Se você pudesse responder, obrigado, Rafa, isso a respeito de Jesus, o que você faria? Quem puder ficar em pé, está convidado para fazer isso, e a gente já ora no final, depois da canção, tá bom? Juntos? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Cante com vigor. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceu. A morte venceste, o véu tu rompeste, Aleluia. a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Diga, teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é.
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos de novo, a morte venceste, para terminar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Guarda isso para a semana. E vou pedir um favor para você. Se você me vê desacreditando nisso, pregue isso para mim essa semana. Pregue para alguém na sua casa essa semana. A gente vai precisar rememorar isso o tempo todo, até que Jesus volte. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e até que Ele volte para nos buscar. Amém.